Alexa, qual a hora oficial em Brasília agora? Só para vocês verem que eu estou gravando esse vídeo para vocês, tá? Beleza? Alexa, continua. Vai estar tocando de fundo aí uma playlist que o aluno sugeriu, tá? E vocês podem sugerir músicas, contanto que não seja safadeza. Essas músicas são... O pessoal que está do YouTube não está ouvindo não, tá? Essas músicas são exclusivas para meus alunos que tem no grupo, tá? Beleza? Gente, olha, como sempre, divisão, potência, não sei o que, você tem que saber, tá? Essa questão mesmo, eu vou falar sobre potência de 2, que é muito interessante você saber. É muito interessante. E potência de 10. É muito interessante você saber também, tá? Alguns alunos insistem em não fazer essa revisão, mas fazer o que, né, gente? Você tem que fazer a revisão, tá? Porque eu não posso ficar parando para ficar explicando, tá? Porque senão o vídeo fica muito longo. Ele diz: duas cargas elétricas Q1 e Q2 estão fixas no vácuo no ponto A e no ponto B. Então Q1 está aqui e Q2 está aqui. Distantes 50 centímetros. Então a distância entre elas é 50 centímetros. 50 centímetros é a distância entre as duas cargas. Muito bem. Sabendo que o campo elétrico é nulo a 10 centímetros do ponto A, então mais ou menos por aqui, né? Vamos colocar um ponto P aqui, que eu sei que o E é 0. Vamos pensar um pouquinho, tá, gente? Lembre-se que o vetor campo elétrico é uma grandeza vetorial. Para a soma vetorial dar 0, você tem que ter os vetores na mesma direção e sentidos opostos. Então, ou o vetor está saindo de A, indo para P, e saindo de P, de B, indo para P, mesma direção e sentidos opostos. Então, ou A é positivo e B é positivo. Essa é uma opção. Ou os vetores, para serem contrários, terem a mesma direção e sentidos opostos, ele pode estar indo para A, então A ser negativo, e o outro vetor indo para B, o B ser negativo. Ou seja, se A for negativo e B for negativo, está de boa. Agora vamos ver se um dos dois for positivo e o outro for negativo, tá? O que acontece? Vamos supor que A seja positivo e o B seja negativo. Então o vetor de A está saindo de A, então o vetor vai estar apontando para cá. E o vetor de B está indo para B, já que ele é negativo, então está apontando para cá. A soma desses vetores jamais vai dar 0, concorda? E vamos ver agora o contrário. A sendo negativo e B sendo positivo, tá? Então, se A for negativo e B for positivo, o que acontece? O vetor campo elétrico está saindo de B, então está vindo para cá, e o vetor de A está indo para A, porque ele é negativo, está vindo para cá. A soma desses dois vetores, mesma direção e mesmo sentido, jamais vai dar 0, né? Então, uma coisa que é necessário é que as duas cargas tenham o mesmo sinal. Tá certo? Então, a primeira pergunta que ele faz é: as cargas elétricas Q1 e Q2 podem ter sinais opostos ou o mesmo sinal? Bem, sinais opostos elas não podem ter, né? Ou o mesmo sinal. Essa pergunta ficou estranha, né? Elas podem ter uma coisa ou outra. Seria sim a resposta para essa pergunta, né? Porque elas podem ter o mesmo sinal. O que elas não podem ter é sinais opostos. E por que a gente já explicou, tá? Aí a segunda pergunta:
ele pergunta, ele diz o seguinte, se Q1 for igual a mais 4 microcoulombs, quanto é que vale Q2? Uma coisa a gente já sabe, que Q2 é positivo. Então, eu vou calcular e no final eu vou colocar que a carga tem que ser positiva, porque se essa é positiva, então o vetor vai estar apontando para cá, saindo de A, e B tem que ser positivo, para o vetor o campo elétrico está apontando para cá e a soma está zero, entendeu? Essa é a situação. Então B tem que ser positivo. Eu vou calcular só o valor. Eu sei que o campo em A, vou botar o campo em A, o valor eu vou me importar somente com o módulo. O campo em A tem que ser igual ao campo em B. Tá? O campo em A eu calculo como K, Q1, né, que eu sei, D1, que eu sei também, porque aqui ele falou que é 10 centímetros, e aqui ele falou que é o restante, né? Se aqui é 10 centímetros, aqui tem que ser 40 centímetros, concorda? Então, vamos botar aqui D1 ao quadrado, vai ser igual a K, Q2, que eu quero saber, sobre D2 ao quadrado. Eu estou chamando esse cara aqui de D1 e estou chamando esse cara aqui de D2, tá? Beleza, então você pode cortar esse K com esse K aqui. Deixa eu botar outra cor. Certo? E vamos botar tudo em função de Q2. Vou passar esse D2 ao quadrado para lá e lá, tá? Então você vai ter que Q2 é igual a Q1, que eu sei, vezes D2 ao quadrado, eu estou passando para cá, multiplicando, tá? D2 ao quadrado sobre D1 ao quadrado. É interessante você deixar sob forma de letra, tá? Porque deixar para fazer as contas tudo no final. Porque se você faz as contas antes, você pode se atrapalhar nas contas. Q1 é 4 microcoulombs, portanto é 4 vezes 10 a menos 6. Micro é 10 a menos 6. D2 é 40 centímetros, que é 0,4 metros, que é 4 vezes 10 a menos 1. 4 vezes 10 a menos 1 ao quadrado vai dar 16 vezes 10 a menos 2. Dividido por D1 ao quadrado. D1 é 0,1, que é 10 a menos 1. 10 a menos 1 ao quadrado vai ficar 10 a menos 2. Vê como é legal. Porque aqui, ó, 10 a menos 2 você pode cortar com 10 a menos 2. Tá? E você multiplicar uma coisa por 4 é multiplicar por 2 duas vezes. Então 16 vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então aqui vai dar 64 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ou você deixa assim, ó, 64 microcoulombs, é uma boa resposta, porque você está respondendo na unidade legal. Ou você bota como o livro botou. O livro botou 6,4 vezes 10 a menos 5. Qual é a questão? Nesse 64, eu boto 6,4. Eu posso botar 6,4 vezes 10 vezes 10 a menos 6, né? 6,4 vezes 10 não dá 64? Eu estou substituindo uma coisa pela coisa que ele é. 6 vezes 10. 10 vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 5. 6,4 vezes 10 a menos 5. É importante você saber que essa carga é positiva, tá? A gente não botou o sinal, não se importou com o sinal, porque a gente já falou desde o começo que essa carga era positiva, tá? Letra C. Se a carga Q2 for menos 2 microcoulombs, qual o valor da carga Q1? Gente, é a mesma questão, né? É a mesma questão. Só que você vai ter que saber o seguinte, que a carga Q1 vai ter agora que ser negativa, tá? Depois que você fizer todos os cálculos, a carga Q1 vai ter que ser negativa, tá certo? Então você tem aqui, ele deu a carga Q2, que deu menos 2 microcoulombs, e a carga Q1, quando você calcular, depois no final, você tem que saber que ela é negativa, tá? Porque só as duas negativas. Ela sendo negativa, nesse ponto P,
aqui é B e aqui é A, o vetor vai apontar para B, o EB vai apontar para B, e o EA vai apontar para A, porque aponta para carga negativa. Tá? E assim a soma pode ser zero. Aí agora é só fazer as contas, né? Da mesma forma que a gente fez, né? EA tem que ser igual a EB. Então K, Q1 sobre D1 ao quadrado tem que ser igual a K, Q2 sobre D2 ao quadrado. Agora, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Agora, eu vou cortar esse K com esse K aqui, né? Vou passar esse D2 para cá multiplicando, porque eu quero o valor de Q1, né? Então, Q1 vai ser igual a quanto? A Q2 vezes D1 ao quadrado sobre D2 ao quadrado. Q2 a gente sabe, 2 vezes 10 a menos 6. D1, a gente está chamando esse cara aqui de D1, né? A gente sabe também, é 10 a menos 1 elevado ao quadrado, 10 a menos 2, né? Sobre D2. D2 é 40 centímetros, que dá 0,4 metros, que é a mesma coisa de 4 vezes 10 a menos 1 metros. Tá? Ao quadrado vai ficar 16 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2 você pode cortar com 10 a menos 2. Aí você ficou com essa conta aqui. Gente, eu sugiro que você não faça a conta, tá? Não vai pegar 2 e dividir por 16, não. Lembre-se que 16 é uma potência de 2, é 2 a quarta. 2 a quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso é 2 a quarta, que é 16, tá? Então, você quer saber essa conta aqui? O que é que você faz? Você deixa o 2 em cima e deixa 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Esse 2 você pode simplificar com esse 2. Você ficou com 1, né? 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Quando eu simplificar, vai dar 0,5 dividido por 2 vezes 2. 0,5 dividido por 2 vai dar 0,25. E 0,25 dividido por 2 dá 0,125. Então aquela conta toda ficou 0,125 vezes 10 a menos 6. Eu posso dizer que 0,125 é 1,25 vezes 10 a menos 1. Tá? Esse cara é igual a esse cara aqui, vezes 10 a menos 6. Então ficou 1,25. Tá lembrado que tem que botar o sinal negativo no final? Vezes 10 a menos 7. Então, se você tiver pressa, não sei o que e tal, e não se atentar que esse sinal aqui tem que ser negativo, você erra, tá? Porque essa carga tem que ser negativa, tá? Na realidade, quando você colocou a carga aqui, esse cara aqui é menos 2, tá? Eu fiz a conta em módulo, beleza? Então, eu espero que você tenha entendido. Até a próxima.